Meus irmãos, muito boa noite. Muito obrigado por vocês terem vindo me ajudar vibratoriamente nesse trabalho. Vocês são lindos. Estamos aí com o capítulo 3, Átrios da Protoconsciência. Átrio é uma sala que antecede a um lugar importante num templo. Protoconsciência é uma espécie de pré-consciência, antes da consciência. Que beleza, mas vamos andar. E hoje nós vamos entrar no capítulo 3, a evolução do ser. E nós verificaremos que toda a condução dessa evolução se fundamenta nos seres que nos acompanham através da visão que eles têm das leis morais. Muito bem. Olha, o capítulo de hoje, meus irmãos, aborda muito a questão Deus e pode até mudar a nossa visão sobre esse tema central da vida, Deus. Conforme pudermos cada um de nós mergulhar em certos aspectos que serão apresentados aqui, mas que são uma apresentação do Espírito Áureo. E estamos comemorando os 150 anos do Evangelho também com esse curso. Muito bem, hoje, átrios da protoconsciência na região da temática antes do Cristo. E aí começamos. A evolução do ser, do nosso surgimento também, abordagem. E aquele bloco de ideias que eu extraio do conteúdo do capítulo para formar os slides. Matéria é energia condensada. O que é a energia, solidez da matéria. Na substância só existe movimento. Aí vem a 5 e a 6. Prestem atenção nela, meus irmãos. Surge a matéria, energia, espírito. Nós vamos ver a formação da matéria, da energia e do espírito. Vocês acreditam? Vocês acreditam nisso? E no item 6 nós vamos ver a formação da vida e a sua evolução orgânica na Terra. Hoje, aqui, é claro, pinceladas do que o Espírito Áureo colocou no livro. É aqui que eu falo para vocês. Se prestarmos atenção, isso pode mudar a nossa compreensão de Deus. Olha, Áureo usou, na primeira parte, o apoio, professor Butarique, um livro dele, físico e químico francês, professor da Faculdade de Dijon e membro da Academia de Ciências, Artes e Letras. Coisas que não existem dúvida alguma, é coisa da ciência, ele é um professor de ciências. E nós até já vimos algumas coisas, mas Áureo está batendo
para que nós possamos ter mais segurança no prosseguimento das ideias. Matéria é energia condensada. A matéria é chamada de energia de massa. Matéria e energia apresentam-se intimamente associadas. A matéria é um veículo e até um reservatório de energia. Começa por aí. Na energia radiante, o suporte material desaparece. É a luz, as ondas eletromagnéticas, as radiações. Toda matéria é apenas energia condensada. Esse bloco de afirmativas, baseado nesse livro do professor Butarek, que é um nome respeitado na Europa, e um livro de referência. Bom, agora ele começa a fazer uma análise crítica da ciência. Começando pela definição de energia. A ciência define energia como a capacidade de produzir trabalho. É uma definição fantástica, maravilhosa, corretíssima em todos os sentidos, que ajuda todo mundo no mundo inteiro a pensar corretamente sobre a energia. Mas olha só, o que o nosso irmão explica? Capacidade é noção demasiado vaga. Nada define. A ciência um dia descobrirá que essa capacidade é a secreção mental, emanação primária do Criador. Olha, aí complicou bastante. Muitos anos atrás, cerca de 33, 4 anos atrás, eu era muito mais jovem, estava na faixa, nem tinha chegado nos 40, quando eu vi pela primeira vez, porque é antes da publicação do Universo e Vida. Foi publicado no Reformador, o capítulo 5 do Universo e Vida, Energia e Evolução. E essa definição está lá, essa abordagem aí. Eu fiquei estonteado. Queria entender, jamais conseguia. Secreção mental. E eu chamo a atenção de vocês que deve ser mesmo. Depois de quase 40 anos de meditação, eu já estou achando que é mesmo. E, na verdade, os nossos estudos de hoje caminham exatamente para destacar a beleza, a utilidade desta visão, que, inclusive, nos coloca mais próximo de compreender um Deus fora do aspecto que nos aprisiona ao Deus homem. Por extensão, essa tal é a emanação de cada criatura. Então, vamos recomeçar o processo. É a secreção mental, emanação primária do Criador. Começa com Deus. Bom, e depois continua como extensão de cada criatura. A tal capacidade de realizar trabalho. É a matéria-prima substancial. Aí ele pega
as coisas da filosofia antiga, as afirmativas antigas, dos gênios da intelectualidade de todos os tempos, que usavam palavras gostosas para abordar essa questão. É o ar dos universos, é a água do infinito oceano cósmico, é o éter primacial. Eu botei esse trem de ferro aí. Na minha infância eu ia para a estação para ver, quando eu ia lá em São João Nepomuceno, na casa da minha avó, para ver o trem chegar bufando de todo jeito e apitando, soltando fumaça por cima, pelo lado, transformando energia química da madeira em energia térmica para aquecer a água, transformar em vapor e movimentar lá, para, deslizando pelos trilhos, vencer a energia gravitacional numa rampa inclinada, vencer o atrito, vencer, enfim. É um bloco de energias maravilhoso. Eu não sabia nada disso, mas eu adorava ver o trem de ferro. Depois ainda ficava vendo o pessoal comer pastéis na estação, que é para colocar energia dentro do seu organismo para transformar em energia para poder realizar trabalho através do abastecimento das suas células, do interior das células, colocando ATP lá nos mitocôndrios. Isso está naquela nossa apostilazinha do capítulo 5 que está no site do Cefac. Muito bom. A ciência conhece a energia pelas suas formas de manifestação. A ciência nada sabe por hora da energia mental. Até hoje, não mudou nada. Não chegamos lá pela ciência. Opa! Também nós, espíritos, nada sabemos da energia divina. Muito importante esse aspecto. Ele confessa que tem uma energia que ele não sabe nada sobre ela. A ciência humana abordou a questão energética no estudo da matéria, no trabalho das coisas físicas, de uma forma extraordinária, maravilhosa, muito bela, eu diria até talvez completa. Ele fala da energia mental, que nós temos alguma noção, nós espíritas, mas o homem não chegou nela. Mas ele confessa que tem uma outra forma de energia, que é a divina, que ele, Áureo, e ele botou os espíritos, certamente da faixa dele, que deve estar bem alto, né? Desconhece. A solidez da matéria, vamos ver isso. O apoio é a grande síntese de Ubaldi. A solidez nada mais é do que a soma de movimentos velocíssimos. Agora nós vamos entrar numa coisa maravilhosa, hein? É a velocidade que forma a massa, a estabilidade, a coesão da matéria. É a velocidade, a força que se opõe a que as partículas da matéria se destaquem. Na substância não existe matéria, só movimento. O átomo é um vórtice. Vórtice é isso aí, uma coisa que gira nessa forma, visto de lado e visto de cima, que é essa parte de baixo. Vórtice é isso aí, violentamente. E nós temos que prestar bem atenção no que é um vórtice, porque matéria e energia e espírito foram criados através desse mecanismo.
É o que está escrito aqui no livro do Áureo. Presta atenção nisso. Não fui eu que disse isso. Então, na substância não existe matéria, é só movimento. E é um movimento extraordinariamente de muita velocidade. Muito bom. Vórtices são o elétron e o núcleo. Então, dentro do átomo, o elétron e o núcleo são formados de quê? De vórtices. Vórtices são o centro e os satélites contidos no núcleo. Ao infinito, tudo é sempre um vórtice imaterial de velocidade. Tudo é um vórtice imaterial de velocidade. A diferença entre matéria e energia consiste apenas na diversidade da direção do movimento. Movimento rotatório, fechado em si mesmo, na matéria. Os átomos, que formam a matéria. São a base da matéria, movimento rotatório. Ondulatório, de ciclo aberto e lançado no espaço, da energia. No caso, da energia radiante, por exemplo, a luz que a gente vê é uma delas. Uma frequência que a gente vê. O surgimento da matéria. Agora vocês se preparem para o surgimento da matéria. Eu quero explicar para vocês uma coisa. Nesse livro, vocês devem ter lido, né? Vocês gostaram dessa parte do livro? Entenderam tudo, claro. Entenderam tudo. Acho que quanto mais estudado for o sujeito, mais ele entendeu. Olha, meus irmãos, com todo respeito, não dá para entender, não. Não dá. Viu? A imagem que nos foi dada, olha, isso aí, a grande síntese foi referendada por Emmanuel, eu mostrei na introdução, como o Evangelho da Ciência. O que é o Evangelho da Ciência? Evangelho é a nova revelação. Então, se Emmanuel disse isso, é melhor acreditar. É ou não é? Então nós vamos acreditar em Emmanuel e vamos aceitar essas, vamos dizer, referências do irmão Áureo, que adotou, ele adotou também. Emmanuel adotou, abonando o livro e tal, e o irmão Áureo também adotou. Então vamos começar. O surgimento da matéria. O turbilhão fica sendo um verdadeiro núcleo de atração dinâmica. Atrai. É um turbilhão, é aquilo que eu mostrei que é o movimento. Aparece um movimento de máxima saturação dinâmica. Cada um imagine como quiser e puder, o que seja isso. A velocidade fica sendo massa. Nascer o núcleo, o átomo, a molécula. Então, se os átomos não são coisas, nós já vimos isso. Se tudo é um turbilhão, velocidade, tudo isso que está sendo afirmado aqui tem muita lógica. Essa é uma dedução de um raciocínio, claro. A velocidade fica sendo massa, nascer o núcleo, o átomo e a molécula. Muito bem, isso tem a ver também com a ciência moderna. Há uma relação entre velocidade e a massa. Nascer o cristal, o mineral, os amontoados solares, planetários. Nasceu disso.
desse turbilhão, desse movimento fantástico. É assim que nasceu esse nosso universo, que começou com aquela explosão inicial. Da tempestade imensa nasceu a matéria. Deus criou. Aí nós devíamos ajoelhar, né? E elevar o pensamento a Deus depois que lê essa parte. Bom, se isso já não estava fácil de entender, vamos passar agora para o nascimento da energia. Ok? Já estão preparados? Apertem os cintos. Vamos entrar em nuvens perigosas. Expande-se o vórtice galáxico. Solidifica-se a matéria. Pela expansão, solidifica-se. A substância toma novas formas, muda. Vejam bem, eu só peguei trechos daquilo que o Áureo botou no Universo e Vida. Extraí pedacinhos. Não adiantava pegar tudo, porque não ia mudar muito a forma da gente abordar a questão e compreender até. Vocês estão me entendendo, gente? Só estou mostrando que é possível a gente ler aquilo e tirar proveito, sem poder entender tudo, que não é possível. A dimensão espaço se eleva à dimensão tempo. Vocês já viram que na física moderna, espaço e tempo se unem numa só ideia, bem diferente desse tempo que a gente olha aqui no relógio. A coisa começa agora e começa ali. Espaço e tempo são relacionados. Não quero entender bem isso, viu? Os cientistas fingem que entendem, eu acho, por causa das equações matemáticas que eles bem compreendem. Eles ficam com ares de que estão entendendo mesmo, mas a gente faz do nosso lado também um esforço qualquer. A matéria doa todo o seu movimento, tipo matéria, ao tipo energia. Né? Matéria e energia são uma coisa só. Matéria é pacote de energia. Nós já vimos isso. Estamos caminhando juntos? Façam assim. Ótimo, obrigado. O vórtice nuclear continua a se expandir. Esse tal vórtice, citado inclusive por René Descartes, é uma coisa fantástica, né? Como ideia geradora das coisas. E nasce a energia por concentração do movimento. Tudo é movimento, velocidade, expansão e grandeza. Bom, é melhor do que não saber nada das coisas que quando começarem, não é? Aí aparece gravitação, radioatividade, radiações químicas, luz, calor, eletricidade. Minha intenção aqui é tirar o medo de todos de ler o livro. Porque achar que é impossível de ler. É possível sim, gente. Compreender plenamente é que talvez seja impossível. Mas fica uma ideia das coisas. Uma relação com uma realidade que nós não podemos alcançar,
mas podemos, de uma certa forma, abrir a nossa mente, fugindo daquelas limitações estreitas que a matéria nos impõe e que a própria ciência nos impõe, porque ela não consegue ir para esse lado. Ela faz um trabalho maravilhoso com relação ao estudo do princípio das coisas. Essa formação do mundo, a explosão inicial, o Big Bang, etc., é uma coisa maravilhosa. Nós temos que nos ajoelhar ante a grandeza dessas ideias que a ciência já colocou no mundo. Mas temos que nos ajoelhar a estas coisas também que nos são apresentadas pela espiritualidade, nos libertando de certos bloqueios. Agora que vocês vão se assustar mesmo. O surgimento do espírito. O movimento é o primeiro produto da evolução. Olha só. O movimento é o primeiro produto da evolução. O movimento tende à difusão, à desagregação da matéria. Isso aí não é difícil de entender, né? E as forças de expansão completam-se com as de atração. Há uma expansão, ao mesmo tempo existe uma força de atração. Aparece a gravitação como energia cinética da matéria. Em a grande síntese. Assim a matéria atrai a matéria. O universo é ligado todo, indissolúvel. Cada 3 pontinhos desse eu cortei uma opção de coisa. Gostaram? Vocês vão ler em casa o texto completo, tá? Eu estou abrindo a curiosidade de vocês. Não posso fazer mais do que isso, gente. Se o Auro confessa que não conhece a energia divina, eu tenho que confessar que não conheço também muitas coisas que são faladas aqui no livro dele. A substância adquire a consciência linear do vir a ser fenomênico. Eu entendo isso como a possibilidade de se saber as ocorrências futuras em face do posicionamento do presente relativo às coisas do universo. Chega um momento em que se sabe o que vai acontecer em função do que está acontecendo. Mas antes disso é uma confusão geral. Na gênese estelar, a matéria é tomada de um vórtice dinâmico. Gênese estelar é gênese da estrela. Eletricidade, luz, calor, som se destilarão na criação superior da vida. Destilar é passar por um certo filtro e pingar. É ou não é? É uma ideia de destilação. Então, eletricidade, luz, calor, som se destilarão na criação superior da vida. Tudo começa do movimento. Vocês vejam onde é que nós estamos chegando, hein? Estão pensando nisso? O novo tipo dinâmico de vórtice, que vos lembra os turbilhões, contém embrionariamente todas as características fundamentais da individuação orgânica e do eu pessoal. Tudo começa nesses vórtices, desses movimentos, inclusive o espírito. Acredite, se puder. Aceite, provisoriamente ou definitivamente. Mas é uma imagem
que a sua voz é uma grande síntese, que foi publicado antes de eu nascer. Num tempo em que a ciência não tinha quase nenhum desses conhecimentos fantásticos da nova física de hoje. Isso tudo está lá atrás, meus irmãos. O princípio espiritual é o germen do espírito, a protoconsciência. Uma vez nascido, jamais morrerá. Filho de Deus, inicia então a sua lenta evolução. Durante milênios vai residir nos cristais, até que surja um instante sublime em que será liberado para a glória orgânica da vida. Então, o princípio espiritual nasceu daquela movimentação fantástica de energias e coisas, não é milagre nenhum, é produto de um trabalho da energia divina, que o Auro confessa que não. Mas, dentro de uma descrição em que nós podemos reconhecer a presença de algo e não uma aparição milagrosa. Vocês estão entendendo alguma coisa do que eu estou falando? A aparência de vocês muito bem. Bom, agora, meus irmãos, se já não estava fácil, matéria, energia, espírito, agora é a vida. No capítulo 2, nós vimos o nascimento da vida na Terra, mas visto pelos cientistas humanos. O que os homens, o que a ciência detectou? Coisas maravilhosas. Eles só erram quando dizem que é o acaso que fez as coisinhas andarem. E isso eles não conseguiram fazer em laboratório. Mas agora nós vamos ver o surgimento da vida, não mais pelo ponto de vista dos cientistas humanos, mas da revelação. Áureo demonstra a conexão entre esses autores aí, abordando essa temática toda. Vocês devem ter se atrapalhado bastante também na leitura lá do livro. Depois da parte inicial do capítulo, deve ter acontecido isso quando chegaram nesse ponto, não é? Bom, vamos andar. Emmanuel é a caminho da luz. A formação planetária, isso está no nosso site, naquele livro A Caminho da Luz. São slides que eu tirei de lá. Quem dirige a formação planetária? Espíritos eleitos pelo Senhor Supremo do Universo dirigem a vida. Eis como a ciência viu o surgimento da Terra, afirma Emmanuel, mas não viu Jesus acompanhando-a desde o princípio. E ele ainda diz que foi Jesus o administrador desse processo aí do destacamento do Sol, desse bloco que veio formar a Terra. Ele fez isso de que jeito, meus irmãos? Olhando só, pegando. Nessa fogueira ele não deve pegar também não. Ele domina a força de equilíbrio da Terra, as leis matemáticas, as matérias ignescentes e as forças telúricas, afirma Emmanuel, quando se refere a ele como o divino escultor. Aqui, nós podemos lembrar que a ciência um dia descobrirá que essa capacidade de realizar trabalho é secreção mental. Começa a materializar a explicação que o Auro deu da capacidade
que não aparece como uma coisa objetiva na definição dos cientistas, que é uma definição maravilhosa, hein, gente? Mas ele completa. Capacidade para fazer a coisa, secreção mental, que nós desconhecemos o método de que como isso age de uma certa forma, a gente desconhece. De outras, a gente já tem noções com André Luiz. E ainda decidiu a formação da Lua. Âncora do equilíbrio terrestre. Também aqui a gente poderá dizer como é que faz um negócio desse? Através daquela secreção mental. Um processo de trabalho como outro qualquer, só que em níveis incompreensíveis, ou melhor, inacessíveis à nossa compreensão atual. Surge na Terra, sob orientação de Jesus, a água, o hidrogênio, a crosta solidificada. Aqui também eu coloco, sob a orientação de Jesus, como ele foi lá, juntou as coisas? Só pode ser pela secreção mental, um processo de trabalho. Como Jesus operou a escultura geológica do orbe terreno? A mesma coisa. Jesus organizou tudo. Foi o diretor da organização. Todos obedeciam a ele e eram seus trabalhadores. Ele reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. E a vida, como apareceu? Uma nuvem de forças cósmicas desceu sobre a Terra. Quando ele reuniu, e a Terra estava preparada, essa nuvem apareceu sobre a Terra. Como é que ele fez essa nuvem aparecer sobre a Terra? A tal capacidade, a secreção mental, um processo energético que nós não compreendemos ainda. Interessante que quando a gente aí, depois de começar a ver essas coisas, pensa naquilo que fazemos também, nós vamos começar a observar que realmente parece que tudo que existe é uma secreção mental. Se tudo foi formado através desse mecanismo divino, que nós vimos, tanto a matéria, a energia e o espírito, nós temos que desconfiar que os átomos não são coisas, tudo é velocidade, focos energéticos, etc. Então, todo tipo de energia, todo tipo de coisas são produtos, quando agem, da secreção mental. O que está estabelecido, feito, realizado, foi alguém que realizou antes de nós. O que nós fazemos é também a nossa coparticipação do processo. Depois disso, dessa prece, desse grupo fazendo essa secreção mental para essa nuvem descer, podia-se observar uma massa gelatinosa que cobria toda a Terra. O protoplasma. Está lá bem descrito por Emmanuel no A Caminho da Luz e todo mundo aqui conhece essa matéria. Por isso que eu estou passando mais rápido. O protoplasma é um fluido composto de água, proteínas, açúcares, gorduras, sais e de mônadas espirituais destacadas pelos prepostos crísticos dos cristais, onde completaram seu estágio de individuação. Por isso encerrava o germen da vida. Olha, esse aí, Claude Bernard, identificou o tal protoplasma. É um cientista lá pelos idos de 1700 e qualquer coisa. Então não é uma coisa assim milagrosa que ninguém viu. O protoplasma é identificado dentro das células. E ele tem uma frase interessante: é o que nós pensamos que sabemos que nos impede de aprender.
É melhor não pensar que sabemos nada. É ou não é? Eu convido a vocês a fazerem isso. Que bom, né? Sob a orientação, misericórdia e sábia do Cristo, construções celulares, ideal de beleza, foi sempre a grande preocupação do Cristo. Aqui também você vê isso. Como é que ele fez lá esse projeto? Os espíritos fizeram sob a sua orientação. E aí vai. Os primeiros habitantes da Terra, as amebas, aos polipeiros, que são um conjunto de células. Os operários de Jesus fazendo isso aí, elaboração paciente das formas, de diversos tipos. Animais horrendos das eras primitivas, oficina de ensaios monstruosos. Como se fez isso? Não foi um acaso, foi projeto, secreção mental, atuando nas formas, planejada. Fixação de linhagens sob a orientação do Cristo, todo lado a caminho da luz de Emmanuel. A grande transição, que é descrita por Emmanuel maravilhosamente. Bom, aí entra no Allan Kardec. No começo tudo era o caos. Os elementos estavam em confusão. Cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos. A terra lhes continha os germes. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente como os corpos, do princípio material. Eu destaco apenas para reflexão futura, especialmente, que isso tudo tem tudo a ver com o que foi dito antes, casa perfeitamente. Nós não temos tempo aqui para fazer essa conexão de ideias. E o Áureo botou isso aí com essa intenção, de mostrar que está conectado. Incorporando aquisições. Como é que nós fomos incorporando aquisições? Através desse mecanismo. Apareceu a estrutura esquelética com a experiência vivenciada nos diversos planos feitos pelo mundo espiritual para se materializar na Terra. Estas diferentes seres vivos, bactérias, algas, fungos, plantas, animais, etc. Né? Sistema vascular das cristalizações atômicas às faixas inaugurais da razão. Tudo isso veio se incorporando passo a passo. Passo a passo. Então você já pode começar a responder se você foi um coelho ou uma alface. Vocês estão me entendendo? Que bom. Reações psicológicas. Primeiros mamíferos. Reprodução, memória, instinto, sensibilidade, percepção, inteligência. Eu estou só captando palavras de textos longos, para vocês terem uma visão de conjunto de que foi que o Áureo fez para mostrar o processo gradativo de aquisições que nós fomos incorporando através da experiência com a matéria, desde as cristalizações atômicas. Dos cristais. Aí ele faz uma citação de André Luiz das atividades reflexas do inconsciente. Uma divina lei. Então, ele diz o seguinte, olha, o princípio espiritual atravessa os círculos elementares da natureza até configurar-se no indivíduo humano e vai tendo aquisições
gradativas, tato, visão, olfato, gosto, sexo. E ele descreve lá onde é que nós fomos adquirindo isto. E gera o automatismo do corpo espiritual. Princípio inteligente, passando para o reino humano e vamos atingir o reino angélico, com esse automatismo que o corpo espiritual vai adquirindo. Bom, vocês vão ler isso lá integral no capítulo, mas eu destaquei aqui foi o seguinte: como é que Deus promove essa nossa aquisição através desses 3 reinos da natureza, não é? Por força da lei divina, com o trabalho de si mesma, até a imortalidade em pleno céu. Olha, meus irmãos, pelo reflexo condicionado. Olha o plano divino para a nossa evolução, que está destacado aí pelo áudio. O que é o reflexo condicionado? Estímulo, resposta. Deus fez na natureza um processo progressivo, evolutivo de todos os seres através desse mecanismo, estímulo-resposta, ao mesmo tempo. Uma coisa que é reflexo condicionado só é um reflexo condicionado quando as 2 partes estão integradas. Então, todos os seres recebem estímulos e dão respostas. E nesse vai e vem de estímulo-resposta, ele vai adquirindo as experiências necessárias em todos os campos da vida, em todos os contatos que ele tem com a natureza, vivenciando com outros seres em grupos, isoladamente, passando pelas diversas necessidades da fome, do sexo, dentre outros aspectos. Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. E vai trabalhando dentro de si mesmo, construindo, por mérito pessoal, a sua aquisição e o seu progresso. A ciência um dia descobrirá que essa capacidade é secreção mental. Desde lá de baixo, pequenininho, os seres estão se movimentando através desse mecanismo divino das atividades reflexas, adquirindo capacidades, inclusive no aspecto psicológico das relações, por exemplo, quando chegamos no nosso estágio evolutivo. Recebemos permanentes estímulos da vida e respondemos. No nosso estágio atual, por exemplo, perante as leis morais do Evangelho, nós respondemos sempre mal. E vamos aprendendo através desse mecanismo repetitivo, encarnando, reencarnando, morrendo, desencarnando e tal. Fazemos o mal, voltamos, conversamos indevidamente, somos grosseiros, somos isso, somos aquilo, somos pacientes, somos humildes, não somos. Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. Divino mecanismo que nos faz progredir adquirindo méritos pelo nosso próprio esforço. Bom, lembrem-se no Dia das Mães do fluido universal. O fluido universal é um instrumento de Deus para operar todas as criações espirituais, materiais e fluídicas. Deus é o Criador.
utilizando o fluido universal. Tá? Não se esqueçam de comemorar com o fluido universal. Estão entendendo? Ao serem formados os mundos primitivos, na sua composição entram todos os princípios de ordem espiritual, material e fluídica. Isso é Rustem. Quando formam o mundo, já estão na composição todos os princípios. De uma certa forma, bate plenamente com o que Kardec disse no Livro dos Espíritos. Tais princípios passam sucessivamente pelos reinos mineral, vegetal e animal, até o estado de espírito formado, entre animal e estado espiritual consciente. Então vocês vejam, não tem jeito, vocês podem escolher mesmo o que é que for, uma alface, ou uma couve, um gato, um leão, está aí bem clara essa coisa. O princípio inteligente se desenvolve ao mesmo tempo que a matéria, e com ela progride, passando da inércia à vida. A essência espiritual que no mineral reside não é uma individualidade. Se divide quando há divisão na massa. Quer dizer, a essência espiritual que no mineral reside. Quer dizer, você pega uma montanha de granito. Para você individualizar essa essência espiritual, você tem que quebrar um pedaço dela. O granito que está lá na cozinha é individualizado. Pensa nisso. Vocês entenderam? É claro que não entenderam, mas comecem a pensar nisso. No reino vegetal, a existência material é mais curta, porém mais progressiva. No reino mineral é mais longa. Então aquela montanha tem vida. Aliás, os homens da ciência já estão falando isso. A natureza tem vida. Tudo tem vida. Nós pisamos no chão que tem vida. A terra tem vida. E isso está sendo confirmado aqui nesse quadro. Nos vegetais, a existência material é mais curta. Nós sabemos disso. Mas tem árvore que dura mais de 1000 anos, né? Muito bem. Vamos lá. O espírito em formação, sempre numa progressão contínua, chega a adquirir a consciência de ser. Nós sabemos disso. Passa ao reino animal. Torna-se princípio inteligente. Inteligência que chamais instinto. Inteligência relativa às necessidades físicas sob o ponto de vista da conservação, da reprodução, da destruição, concorrendo para a harmonia universal. Então você vê, enquanto é animal, está fazendo tudo isso para o equilíbrio da natureza. É o que falam os ecologistas, é o que eles defendem. O espírito passa por todas as fases de existência, chega às formas e espécies intermediárias que participam do animal e do homem, aqueles grupos semi-selvagens, né? Que estão entre o macaco e o homem. O espírito chega ao ponto de preparação para o estado espiritual consciente, momento em que cessa o instinto e começa o pensamento. Esse é um momento solene, um momento importantíssimo. E aí vem em mundos ad hoc. Só para isso. Ad hoc significa só para isso. Em mundos só para isso.
a vontade do soberano Senhor lhes dá a consciência de suas faculdades, de seus atos, o livre-arbítrio, a vida moral, o raciocínio e a responsabilidade. É um dos assuntos da próxima reunião. Muito bem. Capítulo 3 da nossa condução. Terminamos. Vocês entraram em êxtase? Entraram em êxtase? Eu também. Bom, quer fazer a prece para nós?